Já. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, nós estamos aqui para a nossa aula número 7. Olha aí, já foram 2 semanas de aulas, né? Estamos entrando aí na 3ª semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e vocês estão tendo essa aula às 10h40. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos dentro de casa, preservando aí a quarentena. E se sair de casa tem que usar máscara, mas não é para sair de casa, tá? Logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Antes de começar a aula aqui, eu queria que vocês me mandassem lá pelo zap alguma informação sobre o som. O som está de acordo? Vocês estão ouvindo bem? Está muito alto? Está muito baixo? Tá? Então, depois vocês mandem para mim uma mensagem colocando assim, som ok, ou não, precisa falar mais alto, precisa falar mais isso aqui, por favor, tá? Pessoal, nós vamos continuar com o nosso livro de gramática lá na página 84 com o assunto figuras de linguagem. Só para relembrar, na página 83, nós fizemos a leitura e o entendimento desse soneto de separação de Vinícius de Moraes. Lembrando que é um soneto porque ele tem uma forma fixa. Ele tem 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Então, sempre quando você ouvir falar a palavra soneto, você vai saber que ele tem 12 versos. E esses 12 versos sempre vão ser distribuídos desse jeito. 4, 4, 3, 3. 2 quartetos e 2 tercetos. É um poema de forma fixa. Existiam poetas há um tempo atrás, ainda hoje, certo? Que gostam de escrever assim, amarradinhos nesse modelo, 4, 4, 3, 3. Eles não gostam de escrever assim, versos livres, 10 versos, 15 versos, 3 versos. Eles gostam, eles preferem, eles têm essa opção de fazer um poema de forma fixa, um soneto. Aí nós vimos lá o soneto de separação, nós entendemos que são 2 pessoas apaixonadas, né? Estavam apaixonadas e depois essa paixão acaba, se rompe, por isso o nome aí, soneto de separação, tá? Lá no comecinho do poema nós vimos que tem uma figura de linguagem chamada antítese. Tudo que é antítese, a ideia é o quê? Contrária, antônimo. Por que tem antíteses no começo? Porque ele fala assim, ó. De repente, do riso fez-se o pranto. Então, a palavra riso é o contrário de pranto. Silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das almas espalmadas fez-se o espanto. O mais simples ali para explicar antítese é riso e pranto. Quando você tem 2 palavras opostas no mesmo verso, ou na mesma oração, você está usando de uma antítese. Por exemplo, se eu falar assim, Brasil, pobre país rico. Então eu estou usando na mesma oração 2 adjetivos, pobre e rico, mas antônimos, um contrário do outro. Então eu estou usando uma antítese, tá? Na aula passada eu acho que eu já tinha começado a fazer exercício 10, mas eu vou repetir, tá, esse começo e continuar a partir daí. Observe a primeira estrofe. Então eu estou na página 84, tá? Exercício 10A, você coloca lá no seu caderno a data de hoje, a página, tá? E o exercício. Observe a primeira estrofe. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. O eu poético fala da separação de quem? Quem é que está se separando de quem? A separação de 2 pessoas que se amavam. Certinho? Lá na letrinha B, para atingir seu objetivo, o eu poético fala de mudanças em pessoas ou em partes de pessoas. Quais? Quando ele fala assim, ó, bocas unidas, mãos espalmadas, ele está falando de partes do corpo humano, partes da pessoa. Ele não está falando da pessoa inteira. Ele está pegando uma parte da pessoa para se referir à pessoa inteira. E isso tem um nome, tá? É o que vai perguntar na letrinha C. Que figura fala de uma parte para se referir ao todo? Ó, palavrinha nova aí, hein? Metonímia. Metonímia.
Aí você coloca um asterisco aqui e nós vamos dar mais um exemplo de metonímia. Então, o que é metonímia? É uma figura de linguagem. Em vez de você falar o corpo inteiro, em vez de você falar a pessoa, você fala uma parte da pessoa. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Então, olha aqui. Oh, essa luzinha é meio terrível para apagar, viu? Então vamos aqui de novo. Aí. Então, olha lá. Coloca ali um asterisco. Não me vai falar asterisco porque é errado. Em metonímia, que é a resposta da letrinha C. E vamos ver aqui mais um exemplo de metonímia. Então, metonímia é uma das figuras de linguagem. Só para relembrar, lá no começo do poema nós tivemos uma figura chamada antítese. Antítese já deu para colocar na cabeça aí, né? Antítese são ideias contrárias na mesma frase. Brasil, pobre país rico. Pobre e rico são antônimos, então você usou uma antítese, tá? Agora, metonímia. Metonímia quer dizer falar, usar a parte para descrever o todo. O que será que é isso? Vou dar um exemplo aqui, ó, bem simplesinho. Então, ó, coloca esse asterisco aqui, repete esse asterisco, né? Para você explicar, para você ter explicação de metonímia. Olha, esse é um exemplo bem simplesinho para você entender tranquilamente o que é metonímia. Quando eu falo assim, meu pai tem 500 cabeças de gado, até parece, hein? É só a cabeça que ele tem? Não é, é o boi ou a vaca inteiros. Mas eu estou usando uma parte do boi da vaca para me referir ao animal inteiro. Então, eu usei uma parte, ou seja, a cabeça, para me referir ao animal inteiro. E isso tem nome, chama-se metonímia, tá? Ao invés de falar assim, ó, meu pai tem 500 vacas e bois, eu só falei cabeças. Não é só a cabeça que ele tem o corpo inteiro, tá? Outro exemplo. Quando eu falo que a metonímia está aqui e a metonímia está ali, tá? A palavra cabeça se referindo ao boi ou à vaca inteira. Quando eu falo aqui, ó, nosso teto é importante para a família, ou seja, quando eu falo assim, cada família precisa ter um teto, é só o teto, é só o telhado que a família tem? Precisa ter? Não, a família tem que ter o quê? A casa inteira. Então eu estou usando uma parte da casa para me referir à casa inteira. Então isso também é metonímia. Aqui eu usei uma parte do animal. Quando eu uso uma parte de alguma coisa para me referir à coisa inteira, eu uso uma metonímia. Então essa é a segunda figura de linguagem que nós temos aí. A primeira, antítese. E a segunda, metonímia. E onde que aparece metonímia no poema? Quando ele fala assim, das partes da pessoa, ele fala assim, ó, das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o vento. Então ele está usando partes do corpo humano para expressar o que o corpo inteiro sente. Não é só a boca que está sentindo, não é só a mão que está sentindo, é o corpo todo. Mas ele pegou apenas uma parte para se referir ao todo. Pegou apenas uma parte para se referir ao todo. Apenas uma parte para se referir à casa inteira. Metonímia, a parte pelo todo. Grava isso daqui, ó. A parte para descrever o todo. Certinho? Então tá. 11.
No trecho abaixo, que figura de linguagem foi usada e que efeito ela trouxe ao poema? Então vamos lá. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. Quando você atribui a um objeto uma característica humana, você tem uma personificação. É o que acontece ali no número 11. Então você coloca ali 11. O que é a resposta? Tem letrinha A ou não? Não. 11, personificação. E o que é personificação? Dar, atribuir, dar característica humana para animais ou objetos. Quer um exemplo bem simplesinho? Então, olha lá, personificação. Se eu falar assim, a caneta dançava na mão da professora. Exemplo. A caneta dançava na mão da professora, ou na mão do aluno, como quiser. Na realidade, a caneta não dança, ela não tem essa capacidade de dançar, porque dançar é um atributo, é uma qualidade, é uma ação humana, tá? Mas, quando eu atribuo uma característica humana para um objeto, eu estou usando uma figura de linguagem chamada personificação. Então, essa é a terceira que nós estamos vendo aí, tá? Personificação. Então, só para relembrar. Antítese, ideias contrárias. Metonímia, a parte, pedacinho, para me referir ao todo. Personificação, atribuir, dar, falar de uma coisa de gente, mas para uma pessoa. A cadeira corria pela sala, a cadeira não corre, né? Então você aí está dando uma atribuição diferente para a cadeira. A chuva cantava no telhado, também, a chuva não canta, né? Mas aí você está falando que o barulho dela é parecido com o canto, certinho? Então tá. Página 84. Aí tem uma explicaçãozinha que fala que a figura de linguagem é um sentido figurado. E na página 85 tem uma lista de figuras. Figuras de linguagem. Numera para mim de 1 a 10, ó. Primeira, comparação, põe o número 1 na frente. 2, metáfora. 3, metonímia. 4, personificação. 5, antítese. 6, polissíndeto. 7, assíndeto. 8, pleonasmo. 9, aliteração. E 10, onomatopeia. Esse assunto aqui vai ser visto em várias outras unidades aí. Que não tiver aqui, eu vou completando com outros exemplos para vocês. Então, figuras de linguagem. A primeira figura que tem aí é comparação. Essa é muito fácil. Quando você usa a palavrinha como, você está tendo uma comparação. Ela é cheirosa como uma flor. Você pegou a pessoa e pegou uma flor e fez uma comparação. Para você juntar uma coisa na outra, você colocou a palavrinha como. Aí é comparação. Metáfora, ela é uma flor. Metáfora e comparação são muito fáceis. As duas são muito parecidas, tá? Vamos anotar lá no caderno. Coloca lá um asterisco também e coloca lá. Qual a diferença entre metáfora e comparação? A diferença está no fato de que a comparação usa a palavrinha como. A metáfora não usa. Então, passa um tracinho aí, tá? Depois do último exemplo e coloca assim. Comparação. Não pega quando o álcool está molhado. Tecnologia high-tech, pessoal. Vamos lá de novo. Comparação.
podemos até usar o exemplo aqui, ó. Ela é uma flor ela é cheirosa como uma flor. Então, vamos lá. Ela é cheirosa como uma flor. Então, qual é a característica em comum? Qual é a mesma característica que tem ela e a flor? As duas são o quê? Cheirosas. Aqui eu tenho uma comparação por causa da palavrinha como. E se eu quiser tirar esse como? Eu vou falar assim, ela é uma flor cheirosa. Aí eu tirei a palavrinha como, dei uma reestruturada na frase e essa frase aqui deixou de ter uma comparação, quando eu falo ela é uma flor cheirosa, para ter uma, o ela também entra, tá? Para ter uma metáfora. Então, de novo, a metáfora e a comparação são muito parecidas. Tanto na metáfora quanto na comparação, você está relacionando uma coisa parecida com outra. O que tem aqui? A moça lá, toda bonita, o que ela tem característica? Cheirosa. Cheirosa igual a quê? A flor. A única diferença entre comparação e metáfora é que a comparação tem a palavrinha como. Podia ser outra palavrinha? Pode. Como do jeito de igual a. Ela é cheirosa igual a uma flor. Ela é cheirosa do jeito de uma flor. Ela é cheirosa como uma flor. A comparação tem a palavrinha que une os termos comparados. A metáfora não. Aí você dá uma reajeitada, não é só tirar o como, olha lá. Ela é cheirosa uma flor? Não, você dá uma ajeitada na frase, você muda um pouquinho as palavrinhas de lugar e aí você vai ter uma metáfora. Mas a ideia de comparação continua. Eu continuo falando que existe alguém que é tão cheirosa ou igual, né? Tão cheirosa quanto uma flor. Certo? Então, antítese, metonímia, personificação e agora o quê? Metáfora. Então, essas 4 aqui eu já posso pedir de lição de casa, tá? Porque eu acho que já deu para entender. Então, resumindo do resumindo do resumindo. Antítese, ideias contrárias. Metonímia, um pedacinho para falar do tudo, tá? Personificação, dar uma característica de humanos para um animal ou um objeto. E metáfora, comparar sem usar o como, certo? A tarefa de casa vai envolver essas 4 figuras aqui, tá? Depois vocês procuram lá no arquivo que eu sempre mando. Dá tempo de fazer o exercício 12 ainda, vamos lá? Escreva as comparações a seguir, transformando-as em metáforas. Então, se é comparação, vai ter a palavrinha como, do jeito de, igual a. O exercício está pedindo para você reorganizar a frase, manter a mesma ideia, sem usar a palavrinha como e a palavrinha do jeito de. Página 85, lá no seu caderno, tá? Data de hoje, já colocou bonitinho, a melhor letra, caneta mais bonita que você tiver. Então vamos lá. A vida é veloz como chuva de verão. Então essa daí é uma comparação. Agora tira o como. Eu vou falar assim, ó, a chuva a vida é uma chuva de verão. A vida é uma chuva de verão. Agora vocês vão fazer um desenho bonitinho aqui assim, ó. Imagina que aqui esteja a vida. Imagine que aqui esteja a chuva de verão. Olha que desenho maravilhoso. Só não pode falar para a Adriana que eu desenho bem assim, tá? Qual é a parte em comum
qual é a característica similar, o que é que tem em comum a vida e a chuva de verão? Então vamos lá. Chuva de verão é uma chuva que depois de um dia de muito calor, de repente ela cai. Tá? Às vezes não está nem prevendo, não está nem parece que vai chover e do nada ela aparece. Essa é a característica de uma chuva de verão. Então a chuva de verão, ela é imprevisível, porque às vezes está aquele calorão e de repente, 4, 5 horas da tarde, forma o tempo e começa a chuva. Essa é uma característica. A chuva de verão, ela é curta. Não vai ficar 3, 4, 5 dias chovendo. Não é essa a característica dela. A chuva que cai em janeiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ela é aquele período só e ela não vai continuar por muitos dias. Então, ó, e a chuva de verão, ela é forte, ela é intensa. Não é só um chuvisco, ela tem força. Então, essas 3 características aqui também se referem à vida? Sim. A vida também é imprevisível, a vida também é curta, a vida também é forte e intensa. Então, o que há em comum entre a vida e a chuva de verão? Ambas são imprevisíveis, ambas são curtas, as duas são fortes e intensas. Essa daqui, então, é a metáfora, o que há em comum. Agora, você pode falar assim, ó, metáfora. A vida é curta como a chuva de verão, e se você usar a palavrinha como, você vai ter uma comparação. Aliás, a comparação também é uma figura de linguagem. A única diferença é que a comparação usa a palavrinha como e a metáfora não. Então já aumentamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já dá para pedir um monte de exercícios com essas 5 figuras aí, tá? E se você não usa o elemento comparativo, se você não usa a palavrinha como do jeito de, aí você tem uma metáfora, tá? Lá na letrinha B. Amarildo é esperto como uma raposa. Aí eu vou falar que o amarildo... Então, ó, se a gente fosse desenhar aqui, ó, aqui seria o amarildo e aqui seria a raposa. O que é que o amarildo e a raposa têm em comum? A esperteza. Quando eu falo amarildo é esperto como uma raposa, é uma comparação. E a metáfora? Amarildo é uma raposa. Você pode até colocar aqui assim, ó, esperta. Tá? Que você vai estar dizendo que ele tem a esperteza de uma raposa. Certinho? O bebê é forte como um touro. É só tirar a palavrinha como daí. O bebê é um touro. Ou, se você quiser, você pode colocar até assim, ó, o bebê é um touro forte. Aí você escolhe qual das duas você vai querer escrever. O bebê é um touro forte. Não usou a palavrinha como? Aqui, né? Se você usar a palavrinha como, você tem o quê? Comparação. Como você não usou a palavrinha como, você tem uma metáfora. Então deixa bonitinho aí. Letrinha D. Os olhos da menina brilhavam como diamantes. Os olhos da menina eram diamantes. Eram diamantes brilhantes. De novo, se você colocar a palavrinha como, os olhos da menina eram como diamantes brilhantes, você vai ter comparação. Quando você não tem a palavrinha como, você está usando uma metáfora. E a última aí. Os frutos dessa árvore são amarelos como pingos de ouro. Os frutos dessa árvore são pingos de ouro. Os frutos desta árvore são
pingos de ouro. Não preciso falar que são pingos de ouro amarelo, porque a própria palavra ouro aí já remete, já dá a entender, a gente já percebe que é amarelo. Então, todas essas daqui, A, B, C, D e E, são metáforas. Por quê? Porque elas não têm a palavrinha como. Eu não usei o elemento de comparação. Como do jeito de igual a. Tá? Eu não usei essas palavrinhas. Aí eu tenho metáfora. Quando eu uso essas palavrinhas, eu tenho comparação. Certo, pessoal? Fiquem atentos à lição de casa, ela tem que ser enviada toda segunda-feira, certo? E uma boa semana para vocês.